Para fazer o viés, pega-se o retalho ou o tecido e marca-se com uma régua na medida que se queira, fazendo na transversal, enviesado. Se for fazer o pano reto, ele não dá o arredondado da cava, nem do decote, nem consegue-se fazer a colocação de um viés adequado, porque ele não tem a mesma elasticidade que teria se fosse o tecido enviesado. Quando compra o viés pronto, ele já vem marcado a largura e as duas laterais viradinhas. Quando não é comprado, que nós precisamos fazer, deve ser feito dessa forma, então. Eu vou fazer uma porção de tiras de viés. Como eu só tenho um retalho, eu vou precisar costurar esse viés, essa parte com essa. Depois, eu tenho uma tira larga de viés. Essa é a única forma de se fazer quando eu quero usar, além do viés, um outro pedaço do pano, como é o nosso caso aqui, certo? Depois de cortada as tirinhas com a ponta também enviesada, une-se as pontas. Uma máquina de costura une-se para que ela fique um viés comprido e a gente possa usar no acabamento tanto do decote quanto da cava. Para unir, eu não posso simplesmente juntar as duas partes, elas têm a mesma largura. Eu não posso simplesmente chegar aqui e juntar essas duas partes bem certinho, porque senão na hora de abrir ela dá um defeito. Então, para costurar, eu deixo cerca de 1 centímetro na pontinha de baixo e 1 centímetro na pontinha de cima. Pegando desde o início da parte de baixo, costurando a um pé de máquina, eu chego até aqui. Ao abrir, ele vai estar retinho nos dois lados, nas duas extremidades. E assim eu vou fazendo até eu terminar todos os meus retalhinhos aqui, que eu fiz em viés. Depois que o viés está pronto, eu vou colocar na minha peça. Aqui nós estamos fazendo um vestidinho. É um vestidinho que eu vou precisar pôr o acabamento no decote e na cava. Eu não posso pôr o pano reto simplesmente, porque se eu colocar o pano, digamos, reto aqui e reto aqui, na hora que eu viro para fazer a virada e a limpeza do trabalho, essa parte aqui embaixo, que é arredondada, um viés reto não vai fazer esse arredondado. Ele não trabalha igual ao viés enviesado, que é o que nós estamos fazendo agora, certo? Eu vou fazer isso e montamos juntos. Depois de costurado, então, as tirinhas do viés, costurado que ela fique reta, tem que passar, abrir a costura e cortar essas sobras que deu aqui na lateral, que são na hora da costura. Nós fizemos aquela junção. E depois de passado, é bom ter sempre uma quantia grande de viés. Não o viés justo, o que vai dar para manguinha, porque às vezes você calcula uma coisa e precisa mais. Então, sempre faz uma tira grande, que ela pode ser recortada. Com o viés, com a costura assim do viés, quase fica imperceptível quando você coloca na peça. Por que eu estou fazendo de retalhos? Porque o vestidinho tem um modelo que nós já fizemos numa regata para gestante, e
A mãe dessa criança gostou do modelo, então pediu que nós fizéssemos, mas não na lateral como aquela da gestante, e sim no meio. Pediu com um detalhe em vermelhinho, porque a menina tem uma calça, uma meia calça ou um fusô, alguma coisa assim, vermelhinho. Então, faz um conjunto com essa peça. E o viés é porque precisa dar uma alegria, né, para esse trabalho, porque marrom, só com esse detalhe vermelho embaixo, ficaria meio triste. Então, vamos colocar como acabamento do nosso vestidinho, esse viés e um top, um laço aqui em cima. Aí, ela pode usar fazendo conjuntinho com a peça que ela já tem. Se eu não tivesse esse detalhe, eu não faria essas tirinhas todas. Eu usaria um viés comprado, que daí ele é em metro, em rolo, né? Você não precisa estar fazendo essa costura. Só vou fazer porque nós temos o tecido do centro desse vestidinho em vermelho, certo? Eu vou fazer a colocação dele, alinhavar. Depois de costurado ao redor da cava e do decote o viés, vai-se para o lado avesso e dobra o viés, fazendo com que ele encubra todos os detalhes de costura que nós tínhamos no decote e na cava. Fiapos, coisas que acontecem, nós, alguma coisa que tenha que encobrir, e a costura, a primeira costura, tudo fica encoberto. Aqui eu estou alinhavando, podendo depois costurar a máquina pelo direito ou a mão pelo avesso, pegando os pontinhos bem na costura que foi feita, na primeira costura que foi feita. Então, existem duas possibilidades, tanto mão quanto a máquina, fica bem o acabamento. Um pontinho bem pequeno, a mão ficaria muito bom. É um trabalho diferente, que mistura texturas do tricô com a minha tesoura quer brincar. Mistura texturas do tricô, da malha, com tecido. E isso é bom porque aproveita retalhos e dá uma cara diferente para as peças. Essa é uma blusinha infantil, mas também poderia ser adulto. Uma peça para adulto, feita no mesmo modelo. Eu fiz uma regata para gestante com lã, mas o mesmo modelo que foi feito em lã, em buclé, poderia ser em tecido. Embaixo das cavas, fazer essa prega para dar o volume necessário para a parte de baixo da blusa. Pelo direito, depois que eu costuro, dá-se uma assentada, porque o pano aqui não foi lavado ainda, então ele ainda tem goma. Então, precisa de um vapor aqui para assentar o decote. E combina com a preguinha que foi feita na frente do vestido. Eu vou fazer as duas cavas, costurar o acabamento bem por dentro, e depois eu mostro o resultado final. Esse, então, é o nosso vestidinho feito com retalho na parte da frente, formando uma prega, e acabamentos em viés. O viés é possível na lã, sim, só que tem que se tomar cuidado na hora do decote, que ele não cede igual a malha. Então, o acabamento também precisa ser considerado maior, o decote, para pregar esse tipo de acabamento, porque tem que passar a cabeça quando o acabamento é fechado, né? Quando o decote é fechado. Cavinhas e a parte da frente em prega. Aqui eu coloquei um top com plumante dentro para fazer um acabamento em cima. Sem o top também ficaria bonito, mas assim fica mais charmoso, ainda mais para uma menina pequenininha.
Esse trabalho foi mostrar acabamentos e a prega. Porém, quem quer fazer um trabalho em tricô, eu coloquei 96 pontos na parte traseira. Na parte da frente eu dividi em duas, porque foi aberto, né? Quem quiser fazer inteira e depois recortar também é possível. E fiz 120 carreiras, 50 carreiras na cava. Essa é uma linha de verão. Ela é grossa e o acabamento não seria possível fazer com ela um acabamento decente, ainda mais para criança. Então, eu fiz dessa forma. Mas, se quiser fazer acabamentos também com outro tipo de linha e só a prega frontal, também é possível. Tudo é possível, é só experimentar. Comprimento do vestidinho deu 40 centímetros, largura de busto, né? Porque a gente tira a medida aqui em cima, já que aqui embaixo, por causa da prega, ele aumenta. A largura 60 centímetros. Ok? Essa é uma ideia. Também serve para adulto, também serve para regatas, também serve para blusinhas. É só por uma manga. É uma ideia, dá para variar bastante. Ok? Bom trabalho!